Boa noite, jovens. Essa semana, como foi dito no grupo, nós não vamos ter uma EBD, mas eu queria não deixar o domingo de vocês sem uma reflexão sobre algo de Deus, sobre algo que acontece sobre a face da Terra e que afeta as nossas vidas, aqueles que estão ao nosso redor, que é esse período de carnaval. No final, eu quero fazer um pedido que eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão me ajudar. Vamos ver primeiro qual é a origem desse momento que a nossa cidade vive, que é o carnaval. Há uma dúvida sobre quando começou a prática desse ritual, mas alguns relacionam a homenagem à deusa Ísis no Egito por volta do ano de 4000. Porém, o mais certo é que isso esteja relacionado às homenagens e às festas gregas ao deus Dionísio, por volta de 600 a.C., e às posteriores festas romanas ao deus Baco, deus do vinho. Eram festas pagãs que incluíam bebedeira, orgias, e se fazia homenagem aos deuses como agradecimento pelas colheitas. Procissões eram realizadas e essas procissões, com o tempo, transformaram-se nos desfiles que nós conhecemos. No ano de 590 d.C., como era uma prática comum da Igreja Católica, por relacionar os ritos pagãos aos ritos católicos para tornar a fé católica mais aceitável pelos povos conquistados, o Papa Gregório incorporou o carnaval ao calendário das festas cristãs, sabendo que a quaresma é um período de 40 dias de jejum, que vai da santificação, que vai entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa. O carnaval ele foi oficializado como uma festa que se realiza antes da quaresma, devido ao fato de que no período seguinte, nesse período de 40 dias, o católico não poderia comer carne. Havia um conceito de que comia carne era como se estivesse comendo a carne de Cristo. Então, tudo seria consumido nos dias anteriores, mesmo porque não existia geladeira na época. Então, era uma espécie de desperdida da carne. Em latim, esse nome carnaval, ele vem de carnivale, que significa adeus à carne. As pessoas comiam carne até vomitar e bebiam até cair antes da santificação da quaresma. As pessoas também se entregavam à liberação geral dos costumes, cometendo todo tipo de pecado, inclusive os sexuais. Na quarta-feira de cinza, os fiéis iam à igreja católica, e muitos hoje ainda vão, para receberem um pouco de cinza na testa, enquanto ouviam um padre dizer em latim: "Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó voltarás." Com o passar do tempo, o carnaval foi modificado e incrementado por contribuições de vários países, principalmente da Itália, França. Músicas, danças, fantasias, usos de máscaras, carros alegóricos, tudo isso foi acrescentado a essa festa. Na Idade Média surgiu o costume da inversão de papéis sociais durante o carnaval. Nobres se vestiam de pobres e os pobres se vestiam de ricos. E entre os pobres era eleito um rei, que seria morto ao final dos festejos. Assim surgiu o Rei Momo. Entre as inversões de períodos de papéis, também acontecia a inversão sexual, onde homens e mulheres trocavam suas funções. Antes do carnaval, hoje em dia, ainda é feita uma eleição e escolhido um homem, que é coroado rei, para reinar e comandar os dias da festa, que é chamado Rei Momo, que nada mais é do que uma representação viva dessa entidade que trabalha sob as ordens de Satanás. Isso podemos afirmar que hoje a festa que acontece é a mesma que aconteceu no passado. Hoje houve algumas mudanças. Não seria aceitável hoje que o representante do carnaval, o Rei Momo, fosse morto. Mas Satanás não se incomoda com isso, porque ele troca essa vida desse Rei Momo pela vida de todos que são brutalmente assassinados no período do carnaval, todos que têm a sua relação com Deus cortada através da entrega ao pecado, seja pelo consumo de drogas, bebidas, pelas orgias sexuais ou pelo fazer o que desagrada a Deus. Muitas vidas são mortas, são desligadas do reino dos céus nesse período de carnaval, e esse é o sacrifício que Satanás cobra sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Mas o pior de tudo que vem agora, pois após ser coroada essa representação da entidade maligna Momo, ele recebe das mãos do prefeito da cidade ou da autoridade máxima, seja do estado, do país, as chaves da cidade. E esse ato de entregar as chaves no mundo espiritual tem uma repercussão devastadora, pois a chave na Bíblia significa poder, autoridade, domínio. Significa o ligar e desligar, o abrir e fechar. Significa que ele tem a autoridade máxima sobre a nossa cidade. Neste ano, o nosso prefeito, Marcelo Crivella, ele não foi pessoalmente na cerimônia de entrega às chaves, mas autorizou que o seu secretário de Cultura entregasse essa chave ao Rei Momo, ou seja, a Prefeitura do Rio decretou que nos próximos dias Satanás é o dono da cidade e ele tem poder espiritual sobre o povo da cidade do Rio de Janeiro. Como resultado dessa autoridade, dessa permissão,
Ocorre muito que muitas pessoas se entregam na bebedeira, e aí nós temos dados muito interessantes recolhidos tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelo Ministério da Saúde, que os adolescentes, muitos deles começam a beber nessa fase, no período de carnaval. Em 2015, durante o carnaval, entre os internados com sintomas de intoxicação por álcool e drogas, 60% deles tinham menos de 18 anos. Drogas de abuso como cocaína, êxtase e anfetamina, geralmente consumidas por adolescentes e adultos durante as festas como o carnaval, representam um risco para a saúde, um risco para a sua vida. Pode levar à morte, com certeza, leva à separação do reino de Deus. Além do mais, o carnaval é a festa do sexo, como sempre foi. Muitos tentam negar isso, mas há uma política do governo de distribuir camisinha e fazer propaganda de sexo seguro nessa época. Em vez de buscar levar esses jovens a orientá-los como viver a sua vida saudável, eles estimulam para que muitos se afastem do reino de Deus. Não podemos esquecer que por trás dessa realidade natural está a realidade espiritual. Os demônios atuam de forma intensa no carnaval, conforme pode ser conferido até mesmo em depoimentos de pessoas envolvidas com os cultos afro-brasileiros. E o qual nós vimos quando tem o desfile na Marquês de Sapucaí, aqueles fogos que explodem no início da Marquês de Sapucaí. Cada um daqueles fogos é dedicado a uma entidade da cultura afro-brasileira e é uma dedicação. Cada escola que passa ali, a vida daquelas pessoas, a vida daqueles que estão assistindo, a vida daqueles que estão fazendo parte daquilo é dedicada junto com aqueles povos. E isso é muito, muito, muito triste, ver a nossa cidade se deteriorando dessa forma. Sabe qual é o saldo dessa festa? Depois de tanta bebida, são os inúmeros acidentes de mortos de trânsito, com mortos, com feridos. Ocorrem também muitos homicídios, mortes por overdose. Muitas pessoas contraem doenças venéreas, muitas gravidezes desejadas surgem, acontecem nesse período, e no fim de tudo a alegria ela se transforma em tristeza. E esse carnaval, ele é impróprio para o cristão. O cristão não deve se alegrar nem se juntar a isso. Alguns vão com o propósito de evangelizar, mas devemos alertar que esse trabalho que eles fazem é um trabalho à beira do abismo. Todo cuidado é pouco. E por isso, e aí está o favor que eu quero pedir para vocês. Nesse ano, de 24 a 28 de fevereiro, eles começaram dia 24 e vão até o dia 28 de fevereiro, um trabalho realizado pelas Missões Rios, pela Junta de Missões da cidade do Rio de Janeiro. Eles fazem uma ação evangelística no Sambódromo, chamada Impacto de Carnaval. São pessoas que se dispuseram do seu tempo, do seu lazer, do seu período de folga, muitas vezes a única folga que eles vão ter durante o ano, para estar ali falando do amor de Deus. Eu sei que nem todos têm essa capacidade, cada um tem um chamado, nem todos conseguem ter essa coisa de abordar a pessoa para falar de Jesus, principalmente no meio de uma festa. É necessário muita preparação e muita doação. Mas se nós não podemos estar ajudando eles lá na porta da Marquês de Sapucaí, nós podemos estar ajudando eles em oração. E é isso que eu quero pedir para vocês. Orem por essas vidas, orem pelos missionários que estão lá, orem pelos pastores que estão orientando essa equipe, orem pelas pessoas que estão lá, falando do amor de Jesus, falando que há uma saída, há uma alegria que não acaba em 4 dias, há uma alegria que pode durar para toda a eternidade. Jesus morreu por essas pessoas também. Não devemos desejar que essas pessoas morram, isso mesmo, fiquem separados de Deus e vão para o inferno. Não é esse pensamento que Cristo quer que nós tenhamos, não é esse sentimento que Cristo deseja de nós, mas temos que orar pelas pessoas que estão fazendo a obra, orar pelas pessoas que estão naquele local, orar pelas pessoas que estão se perdendo nesse carnaval. E é isso que eu quero pedir para cada um de vocês, jovens. Separe um momento, se nem que seja à noite, antes de você dormir, ore por essas vidas, ore pela nossa cidade. Enquanto as pessoas estão pulando o carnaval, coisas horríveis estão acontecendo no cenário político e econômico do nosso país, mas as pessoas estão entorpecidas, as pessoas estão anestesiadas por essa política de pão e circo que é oferecida a elas e que vai levar muitas almas ao inferno. Muitas pessoas não vão chegar até a quarta-feira de cinza, e as que chegarem, com certeza chegarão afastados do Senhor Jesus. Então fica aqui meu pedido para vocês. Tirem um período, orem por essas pessoas, orem pela vida daqueles que podem perder as suas vidas no meio do pecado. É esse recado que eu quero deixar para vocês de hoje. Quarta-feira tem o vídeo da primeira aula sobre missões que nós vamos ter domingo que vem. Fica com Deus e bom descanso.